ser a coordenadora da mesa. E gostaria de chamar também a pedagoga Sônia Cristina Quino Carrocione, o fisioterapeuta Marcelo Hernani Mônaco Rigato e a terapeuta ocupacional Mariana Camila Domingos. Eles vão fazer um relato de suas experiências em duas instituições de suporte ao deficiente, que seriam o CAICAF e a Princesa Vitória. Então, nós vamos começar este processo com a apresentação do Centro de Reabilitação de Habilitação Infantil Princesa Vitória, com Sônia Cristina e Marcelo Hernani. Eles vão trazer a experiência deles, enfim, apresentar o centro, a experiência deles no centro, e para que a gente possa depois, enfim, refletir um pouco sobre tudo isso. Bom dia, eu sou o Marcelo, eu sou fisioterapeuta do CHI e lá eu entrei há 10 anos, eu já trabalhava com clínica, já tinha tratado algumas distrofias em clínica, mas o aspecto de tratamento é quando você trabalha numa equipe, né, multi-interdisciplinar, e você trata a longo prazo, como o CHI trata as crianças, você pega e tem uma continuidade, é um trabalho muito diferente. Então eu vou apresentar desde a porta de entrada do centro de habilitação, né, como a gente faz o tratamento, e depois queria alguns aspectos da convivência em si, né, e da importância desse trabalho, desse tipo de trabalho diferenciado, que dá uma qualidade e um aspecto de melhora bem diferenciado. Aí à frente do centro de habilitação, que hoje é um centro mantido pela prefeitura, a gente é uma equipe atende deficientes, né, de várias visuais, né, PC e sensoriais, e dentre estes a gente atende lá está uma estatisticazinha, né, para mostrar a quantidade de pacientes que tem em geral e o que a gente atende lá, que é uma quantidade de pacientes que a gente tem, que é em torno hoje mais ou menos de 300, tem 5 do Shen, que eu acho que é uma estatística bem altinha, né? E no fim eu vou acabar mostrando pelo nosso trabalho a qualidade que os 5 estão, que eu acho que dá um relato de qualidade de trabalho da gente, né? E uma vitória de poder estar lutando com eles estarem bem como eles estão, graças a Deus. Tem aqui, né? Lá tem a apresentação da equipe, eu vou passar rapidinho, que é mais para conhecer o serviço, né? E como que a gente funciona lá com uma equipe grande, o que facilita sempre, né? Quando você tem aporte de outros profissionais que te ajudam, sempre dá uma qualidade melhor de trabalho. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da equipe, né? O Centro de Habilitação atende deficiências físicas e sensoriais, né? E dentro dessas deficiências, né, aí o Marcelo vai estar falando, e o Centro de Habilitação ele trabalha com uma equipe, né, interdisciplinar, a gente tem equipe médica e equipe técnica, e a gente tenta, né, fazer um trabalho multidisciplinar e transdisciplinar, que eu acho assim que eu tenho visto falar multidisciplinar e aí eu acho que esse trabalho que também o Hospital das Clínicas faz é transdisciplinar também, porque ele leva a família e a criança junto para partilhar do que vai ter de resolução do andamento do quadro desse paciente. Então, a gente considera isso porque a família ela está junto no tratamento, ela participa dos atendimentos, ela, quando ela pode, ela faz o que a gente propõe,
Então, eu acredito que esse trabalho ele é também transdisciplinar. Isso aí. Aqui a porta de como que entra no centro de avaliação, entra pela assistente social, passa pela parte médica, né? E aí depois é dividido pela equipe para quem acha-se necessário que seja feito o trabalho. Lá tem uma equipe bem grande, então normalmente atendido por vários, e a gente tenta fazer um trabalho em conjunto visando o paciente, né? O atendimento da fisioterapia, né, o que visa, que todo mundo já falou, que aí a intenção sempre é a mesma, o que muda é o jeito que é feito, né, que são as ADMs, que é o trabalho que é feito, né, que é básico. O que muda é o jeito e eu acho que ali é uma coisa contínua, o contato que você tem, a relação de confiança, né? E de quando você pega uma família boa igual eu tenho, está aqui meu paciente que falou que não queria que nem que eu falasse, mas eles confiam e lutam junto com a gente com uma garra muito grande, né? E é feito tudo em conjunto, com uma confiança das duas partes, né? E com uma continuidade de trabalho a longo prazo. Então aí mostra a diferença de trabalho que tem tanto o mérito que a gente tem e a gente vê uma relação que você fica feliz no dia a dia de estar podendo ver um paciente que já faz parte da sua vida estando bem, né? E eles também criam essa confiança e a gente acha que estão felizes junto com a gente, com o que a gente tem dado. A estatísticazinha que eu falei, né? Tem, graças a Deus, uma mãe lutadora que ajuda a isso, mas a gente batalha, e umas crianças com uma qualidade de vida. O Wellington está ali com 18 para 19 anos, ele falou para não falar, mas eu queria que ele levantasse um pouquinho, com uma qualidade de vida muito boa, com marcha, e aí prova a luta nossa em conjunto, muito mérito dele também, da mãe, que é outra lutadora, né? E aí vai dar qualidade final do conjunto. Pode levantar os dois, senão eu não fico contente. E olha, agora eu queria dar um relato e opinião para quem ainda está estudando. É que aí está a diferença. Quando você pega uma mãe dessa, que luta junto, uma família que te apoia, né, e faz o que é necessário, aí dá um resultado bom desse, que muda muito, e vale a pena, né? Todos, o terapeuta e a família, lutar em conjunto, né? Aí a prova viva, né, do conjunto do trabalho de todos, meu e muito mais deles. Aí está a avaliação histórica de como Wellington entrou, já tinha um irmão dele, e esses dois já estavam aqui de cadeira, né, que é o mais velho, com 26 anos, pela idade tudo também está muito bem. Eu fiquei muito contente com ele nesses dias, porque ele é uma pessoa quieta, né, e para mim ele se superou nesses dias de curso, ele fez coisa que a gente nem imaginou, achou que ele ia ficar quietinho, e aqui foi para ele, para o trabalho nosso, foi um salto até de vida, porque ele fez coisas que ele se superou, então fiquei muito feliz com ele também, né? Então, o Elton aí, que é a segunda criança da família, e é a continuidade do nosso trabalho. 18. Ele está com 18 anos, já não é mais criança, né? Eu encho o saco dele e falo que ele é meu bebê, mas já foi há bastante tempo. Aí tá. Foi quem é passado, hoje ele ainda acompanha, né? E ainda ajuda a cuidar dele. Aí está algumas fotos que vão mostrar um pouco da atividade, né? E da parte física, como ele está e do que ele faz. Aí todo mundo pode ver, né? E ele é totalmente independente ainda, e a maioria das coisas ele faz por si só e muito bem.
Aí a Sônia trabalhando. Aí o Wellington de pé. Vocês vão ver com uma excelente postura, né? E é mais uma prova do trabalho dele. Aí é uma fotinha que eu quero ver. Um Duchenne, com essa idade, um equilíbrio em uma perna, né? É uma prova também, né? De tudo que é feito em conjunto entre nós e eles. Aí eu vou passar uma sequência dele levantando, bem característica, ainda com uma independência, por mais dificuldade que tenha, total de tudo que ele faz. Aí a aplicação da laser terapia. Aí um pouquinho da piscina do CHI, uma piscina adaptada. Não tive muitas fotos para trazer, mas é tudo o que já foi relatado. Toda a parte respiratória, motora, né, que é feita, a parte sensorial do contato da água também existe bastante. E todo o trabalho que a gente faz, tudo junto, respiratório, piscina, motor, né, os mesmos terapeutas que trabalham com ele. Infelizmente, a gente teve um probleminha técnico quando a gente ia fazer as fotos, né, do aquecimento da piscina, né? Então, é por isso que não foi possível o Marcelo estar fazendo as fotos do atendimento na piscina. E aí eu quero contar um pouquinho, pode deixar aí, né, o trabalho, né, que a gente realiza lá junto com esse método self-healing. Então, eu trabalho no Centro de Habilitação há 20 anos e tenho muito orgulho de trabalhar lá, principalmente nesses últimos anos que eu tenho saído muito do país, ido em outros países, conhecido outros serviços e outros centros. E apesar das dificuldades, né, de tanta coisa maravilhosa que a gente viu aqui nesses 3 dias, né, apesar das dificuldades que a gente ainda tem com materiais, mas agora sabendo das portarias e as possibilidades que a gente tem de batalhar, principalmente por uma fisioterapia respiratória um pouco melhor do que a gente tem hoje no serviço, né, eu acho que não é uma vontade minha, mas é a vontade dos outros fisioterapeutas, né, do Marcelo e dos outros fisioterapeutas que trabalham com as distrofias. E o serviço do Centro de Habilitação, vou contar um pouquinho, né? Quando eu entrei no serviço, a gente tinha os quadros de Duchenne, eles tinham uma sobrevida de até 15 anos, né? E eles tinham várias deformidades, né? Deformidades, escolioses, e apesar da força interna que eles tinham, eles iam embora muito cedo. E aí foi assim, uma coisa que incomodava muito a equipe, né? E quando a gente trabalha em equipe, tem momentos que a equipe está mais coesa, e momentos que a equipe está mais, né, fica com algumas dificuldades, mas sempre a gente batalhando para fortalecer esse trabalho e para trazer um atendimento melhor. Isso eu acho que é importante porque essas dificuldades acontecem em todos os serviços. E às vezes isso impede um pouquinho que a gente caminhe um pouco mais em benefício de quem está precisando de tempo como ouro, que eu acho que é o caso da distrofia muscular, né? Mas a gente vem batalhando, vem brigando. Eu e o Marcelo, a gente entra na sala porque a gente às vezes atende junto, né? O trabalho da fisioterapia, o Marcelo pega de um lado os pacientes, eu pego do outro e a gente vai fazendo o trabalho em conjunto, porque a gente sabe que rende muito mais, porque o Centro de Habilitação não atende só a distrofia do Duchenne. A gente tem N outras síndromes e patologias que a gente atende. A gente gostaria de se especializar mais e de ter mais condições, que nem quando a gente foi visitar a Bidim, que a gente via que era uma equipe específica para Duchenne, que fazia respiratória, que fazia a fisioterapia motora, que fazia... Então, tinha pessoas especificamente trabalhando numa patologia só. E apesar desse número de pacientes, dessa divisão que a gente faz, a gente sempre vem procurando situações para oferecer um atendimento melhor,
né? E quem nos impulsiona realmente, né, a doutora Bernadette falou ontem, são as famílias, porque a gente olha a dificuldade que eles têm para ir até o serviço, sair às vezes de outra cidade para vir até a gente, né? Então, essa situação é que nos impulsiona e que faz a nossa luz interna acender e incomoda às vezes, né, os atendimentos não serem bem oferecidos. Então, são essas coisas que nos impulsionam. É a garra, né, que nem da Rosa, assim como a gente tem outros pacientes e como nós já tivemos outras crianças. Nós tínhamos o ano passado a gente tinha 8 distróficos e por conta dos encaminhamentos e dificuldades familiares a gente acabou perdendo alguns, mas a gente vem batalhando para esse serviço. O Self-Healing, ele está no centro de habilitação há 10 anos, né, que eu comecei o trabalho junto com a terapeuta ocupacional, a Simone, que foi fazer a formação do método, e ela precisava de ajuda no atendimento, e eu sou terapeuta visual, trabalho com deficiente visual, né? Mas eu sou, assim, uma pessoa muito apaixonada por massagem e pelas pessoas, né? E pelo coração das pessoas, e pelo que acaba movendo todo esse movimento, né? Eu acho assim que essa garra que a doutora Bernadette tem, que mostra pra gente, existe uma força maior que impulsiona ela para ir buscar, para melhorar, porque ela tá vendo toda hora bater na porta dela situações que às vezes ela olha e fala que é impossível, mas não é possível que é possível que eu vou ficar de braços abertos. Eu vejo essa situação semelhante à inclusão. Não é possível que esse paciente, esse aluno, venha bater na minha porta e eu não vou fazer nada. Eu vou ficar olhando, eu vou deixar lá ele no canto, né? Então, essa situação eu acho que é que impulsiona a gente e que faz a gente brigar, que faz a gente batalhar e que faz, né, que nem a Heloísa disse, né? Se eu não mostrar a situação conflito, que foi exatamente isso que eu entendi, não tem como eu criar reflexão, né? Se eu não mostrar que existe dificuldade, como que eu vou criar reflexão e vou fazer o indivíduo sair da mesmice da acomodação? Eu preciso jogar essas situações, que é para poder fazer o movimento acontecer, né? E eu tive esse encontro com o Self-Healing. O Self-Healing fala que movimento é vida e vida é movimento, e realmente eu tenho visto que o movimento que está por fora é o mesmo movimento que está por dentro de nós, que está em nossas células, que está nos nossos músculos, que está em tudo. E a gente trabalha pensando nesse movimento. Então, quando eu vou fazer uma massagem, o Self-Healing, ele trabalha com alguns tipos de massagens específicas para o músculo distrófico, que é a massagem de suporte, que é uma massagem muito leve, que a Beatriz mostrou ontem, que vai ajudando o músculo a reagir, que vai aquecendo, e conforme você vai acariciando, né, ela vai ajudando esse músculo a inflar e vai te dando informações das fibras, né? E aí você, junto com essa massagem, você já faz uma massagem que vai estar soltando essas fibras, e depois você entra com uma construção, que é uma massagem que a gente faz mais profunda, mas é tudo um movimento muito leve, que é para não danificar. A gente não faz massagem nenhuma profunda em músculo distrófico. E depois a gente começa com movimentação ativa, passiva, né? Fazendo movimento principalmente nas articulações, para trazer mais circulação. E depois a gente solicita que ele faça a movimentação ativa dentro da possibilidade dele. Se o que ele consegue é um movimento muito pequenininho, num grau muito pequenininho, nós vamos começar desse movimento muito pequenininho. E aí, com a nossa vontade, com a visualização, que é uma coisa que a gente utiliza muito e que a gente vê que os recursos da visualização, ele transforma muita coisa, ele faz da vida para lugar onde não tem mais vida, né? A gente vai fazendo esse trabalho.
visualiza o músculo. Então a gente mostra o músculo para ele, a gente mostra a célula e a gente vai tocando e pedindo para ele visualizar a região. E o terapeuta, né, quem está ensinando, quem está trabalhando com ele, vai imaginando também que está com os dedos, conforme vai fazendo essa massagem leve e acariciando, está com os dedos internamente, falando com a célula, falando com o músculo e trabalhando ele, preparando ele para agrupar músculos menores que ficam perto de células que já morreram, ou células que estão enfraquecidas por conta de ir a uma necrose. Então a gente vai se comunicando com essas células, o terapeuta e quem está recebendo a massagem, né? E aí a gente vê que os resultados são surpreendentes, que a gente acaba conseguindo criar movimentos que às vezes são pequenos, mas são movimentos que trouxem uma amplitude, né? Então a gente vai trabalhando nesse sentido. Eu acho que todo esse trabalho ele tem que vir de um amor, né, pelo que você faz e pelo outro, né? E esse trabalho ele é contagiante, né? Eu vejo o Marcelo falando, né? E o Marcelo, ele, embora às vezes a gente vê que tem algumas dificuldades, tanto em mim quanto nele, mas o amor que a gente sente quando está fazendo esse trabalho é tão imenso que ele supera qualquer dificuldade, né? Nossa profissional ou nossa como ser humano, né? E a gente aprende muito com os pacientes, né? Eles mostram o que eles estão precisando. E esse trabalho traz uma consciência corporal que é imensa, que ele fala, olha, hoje eu não tô bom, eu tô com essa fraqueza, meu corpo dói aqui, meu corpo, não sei, eles conseguem expressar como eles estão internamente. E aí você vai trabalhar comendo pelas beiradas, aonde tem espaço, aonde você consegue. Porque a gente tem dia que a gente está bom, tem dia que não está. O paciente com distrofia, para ele é muitas vezes mais isso, né? E se ele tiver uma consciência corporal, ele vai conseguir saber o que ele está sentindo, o que ele precisa, ou a gente vai conseguir trabalhar nele dentro da limitação dele, dentro da possibilidade que ele tem. Então, não tenho muito tempo, eu gostaria de demonstrar, de fazer massagem, de vocês um massagear o outro, mas nós estamos sem tempo, né? Então, acho que basicamente é isso, né? O serviço quer muito crescer junto com a doutora Bernadette. Eu conheci o trabalho da doutora Bernadette há 5 anos, e porque a gente estava procurando por conta do desconforto do trabalho. E eu fui pesquisar e eu achei as terças-feiras que curam. E aí fiquei, assim, muito feliz e conversei com o ortopedista junto com a fisioterapia para a gente encaminhar algumas crianças para lá, para ver melhor o que mais que tinha para a gente estar fazendo. E alguns usuários do serviço procuraram o serviço e aí a gente sempre fala desse serviço, a gente tem acompanhado alguns pacientes que estão passando no serviço e eu estou muito feliz e grata pelo Fabiano, pela Carla, por poder trazer essa oportunidade ímpar para a gente, por poder mostrar que a gente precisa crescer cada vez mais e que a gente precisa melhorar sim, né? Que a gente caminhou bastante, mas que a gente precisa melhorar sim através dos depoimentos e das coisas que a gente viu aqui. Muito obrigada. Dando seguimento, a Mariana Camila Domingos, ela irá falar, ela é do CAICAF e vai fazer a sua apresentação. Mariana, você tem 30 minutos, tá bom? Depois a gente abre para as perguntas. Tá bom, obrigada. Queria agradecer o Fabiano, a Carla também pela oportunidade de a gente poder estar apresentando um pouco do que a gente está fazendo aqui na região, né? Os trabalhos que a gente tem na instituição. Eu venho falar de uma instituição numa cidade bem pequenininha, que é Ipeúna, aqui perto. Eu acredito que o pessoal que é daqui da região conheça, tá? Que é o Centro de Apoio e Integração à Criança, Adolescente e Família de Ipeúna.
que é um pouquinho da continuação do trabalho do Princesa Vitória, né? Que a fundadora dessa instituição é uma mãe, que também passou por uma situação igual a Carla, de enfrentamento, e não ficou parada diante a um problema, e pensando em outras crianças que também apresentam uma deficiência, um problema, fundou a instituição para poder trazer atendimento para a cidade, que na época não tinha, que era tudo realizado no Princesa Vitória. Então, o CAICAF é uma instituição filantrópica, ela surgiu em parceria da Prefeitura e algumas empresas da região, tá? Para proporcionar não só a oportunidade de um trabalho em equipe, verdadeiro e sério, como a concretização de um sonho, que como essa mãe a gente acredita ser possível. Então, a gente lá oferece atendimento multiprofissional, a gente, graças a Deus, tem uma equipe completa, a gente pode contar com todos os setores, psicologia, fono, fisioterapia, terapia ocupacional, pedagogia, e a gente busca lá, está promovendo também o desenvolvimento integral dos nossos pacientes, que não só tem distrofia muscular de Duchenne, alguns, mas a gente atende várias outras demandas, síndromes, dificuldades de aprendizagens. Então, a gente preza muito que, além dos pacientes, a família ela esteja integrada dentro do serviço, tá? Para a gente poder buscar orientar, integrar essas pessoas no ambiente familiar e social, para que tenha uma maior compreensão e aceitação das dificuldades apresentadas e poder também estreitar esses laços afetivos da equipe, da família e do paciente. Porque quando as mães chegam, é muito difícil, né? O enfrentamento de saber que o seu filho tem um problema, tem alguma coisa e que vai ter que ter esse acompanhamento todo, que muita coisa muda, então é muito importante que a família ela esteja presente. A gente preza muito como essencial para o desenvolvimento do nosso trabalho, esse acompanhamento e integração das famílias dentro do serviço. Então, um pouquinho de como a gente está atuando lá, né? Geralmente, quando os pacientes chegam, eles chegam por encaminhamentos médicos da região, com queixa de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, ou já vem com o quadro fechado, né? Como o da Duchenne. Os nossos pacientes que nós temos lá com Duchenne já fazem acompanhamento com a doutora Bernadette, graças a Deus. Então, eles já vêm com um histórico, né? A gente procura, junto com a família, tá sentando quando eles chegam, saber qual que é o histórico da evolução e dos sintomas que está acontecendo, né? Eu quero saber sempre da rotina diária, como que está escola, como que está lazer, como que ele está dando conta das atividades básicas de vida diária, que são as atividades de higiene, de vestuário, como que estão as atividades instrumentais, se tem autonomia, se tem independência, o que esse paciente está dando conta aí de fazer sozinho, tá? Quais são as estratégias de enfrentamento e o suporte que essa família apresenta quando ela chega para a gente, tá? Qual o desempenho, né, ocupacional que ele tem nessas atividades, como que ele está realizando, se tem realmente autonomia ou não tem, se está precisando ser trabalhado. Aí a gente traça um plano de tratamento para que ele inicie na nossa instituição, tá? A gente tem uma abordagem também interdisciplinar, a gente senta em equipe, senta a fono, a físio, a TO, para pensar como que vai ser esse plano de tratamento, porque geralmente essa rotina, ela já está totalmente carregada, né? Ele já está fazendo fono, está fazendo pedagogia, tem o médico, tem a carga horária da escola, que é pesada, então a gente sempre senta junto para ver se a TO vai atender com a físio, como que a gente vai fazer esse trabalho para não estar sobrecarregando ainda mais essa família e esse paciente. Então, a gente pensa sempre no indivíduo, que ele não vem sozinho, né, com a sua dificuldade ou com a sua patologia, mas ele vem acompanhado de várias outras questões e interfaces que a gente tem que se atentar, tá? Que é como que está essa família, como que está esse suporte, como que está as condições na escola, se ele está indo, está estudando, não está, e as questões da comunidade, se ele está tendo acesso e se ele está conseguindo se manter ali, tá? Então, eu vou falar um pouco qual que é o meu objetivo como terapeuta ocupacional lá com esses pacientes do nosso trabalho, tá? Então, o meu trabalho é favorecer o papel ocupacional do indivíduo, prevenir a inatividade funcional com tendência de um agravamento progressivo. Então, a gente procura sempre manter o quadro, porque a gente sabe que é uma doença progressiva, que tem aí um agravamento, então a gente sempre procura trabalhar para estar mantendo essa amplitude articular, para estar mantendo essa musculatura, tá? E para que ele consiga ter as funções motoras, que o emocional, o social, o cognitivo esteja aí balanceado, tá? Então, eu oriento quanto ao posicionamento correto nas diversas posturas,
não só na adequação postural, porque o que a gente tem lá são cadeirantes, nós não temos mais pacientes com marcha preservada, tá? Então, como que está essa estabilidade, o alinhamento, o conforto dessa cadeira, como que está em casa também, né? Quando ele fica lá no sofá, como que está na cama, como que é o transporte que vai até a escola, o transporte que vem até o atendimento, tá? A gente também prescreve, indica, encaminha a confecção de ordens. Na instituição, a gente não realiza essas ordens de membro superior, porém a gente sempre consegue uma verba para estar comprando um material adequado, que seria termoplástico, e a gente acaba caminhando, conseguindo uma parceria com a Sônia, lá no Princesa Vitória, e a terapeuta ocupacional, a Renata, né, acaba confeccionando para a gente. Adaptação de mobiliário e cadeira de roda. Quanto necessário que a gente vai na escola, vê que a carteira não está legal, a gente acaba confeccionando, às vezes até com material de baixo custo, caixa de leite, jornal, a gente faz a adaptação desse mobiliário, tá? A gente faz visitas domiciliares e orientação à família. Então, eu sempre me atento, assim, à complexidade das atividades que eu vou estar realizando com esse paciente. Por conta do que a gente já foi falado aqui, né, ao decorrer do simpósio sobre a fadiga muscular. Esse paciente ele não pode vir para a terapia para cansar, né? Para ficar, tem que ser uma coisa funcional, para que ele tenha. Então, algumas atividades que eu realizo, né, na terapia ocupacional, trabalho com bolas, com jogos, baralho, resta um, cone. Aí todo mundo fala assim, o paciente vem para físio e é chato, né? Vai para TO é legal. Mas não, para eles é difícil também. Às vezes uma atividade de recorte, de colagem, eles também ficam cansados. Aquilo também não é legal, a gente tem que parar, fazer um alongamento, tá? Então a gente faz atividades para adequar essas funções motoras, a gente faz treino de atividade de vida diária, tá? Muitas vezes, por conta daquela deficiência ou daquela patologia, a família ela tende a superproteger as crianças. Então eles acabam fazendo muito por elas. Então a gente reforça muito isso da autonomia e independência nas atividades de vida diária. Então a gente realiza, às vezes está difícil ir no banheiro sozinho, está difícil para escovar o dente, a mãe faz. Então a gente incentiva muito que eles tenham independência e autonomia para essas atividades. Então a gente faz treino na instituição para garantir essa autonomia do indivíduo, tá? Que é treino de higiene, pessoal, vestuário, de alimentação. Então, as visitas domiciliar é de grande relevância para a gente estar indo até a casa, né, do paciente, para ver como que está esse ambiente. Porque não adianta, muitas vezes, a gente lutar pela acessibilidade na escola, a instituição está linda, está adaptada, e a cadeira não passa nem no banheiro da casa, né? Então, é importante a gente estar indo lá, a gente conhecer esse contexto familiar, quais as dificuldades que essa família está enfrentando. Porque eu falo sempre para a mãe, ele vem para a gente, fica 40 minutos, 1 hora, né? E a maior parte do tempo, as dificuldades estão em casa. É lá que ele fica a maior parte do tempo. Então é importante que essa casa também seja acolhedora, que ele consiga manter essa autonomia, essa independência dentro do seu próprio ambiente, tá? Até nos cômodos da casa, se os objetos de uso pessoal estão acessíveis, se ele consegue ter autonomia para estar utilizando tudo isso, tá bom? Então, a gente acha muito necessário que a família ela funcione como um coterapeuta, tanto que nos atendimentos, às vezes a mãe traz a criança para o atendimento e é só aquele tempo que ela tem só para ela. A gente preza tanto que essa mãe aproveite esse horário para fazer algo que ela não consiga fazer durante a rotina, como ler um livro, sentar na sala de espera, ler uma revista, conversar com um outro profissional, como também a gente acha muito importante que ela esteja dentro do atendimento, nem que for só um pouquinho. Porque enquanto eu faço as atividades, eu gosto muito de orientar a mãe, para que a mãe tenha noção do que, para que a gente está fazendo aquilo e que ela possa ter continuidade desse trabalho em casa. Tá? Que ela possa sentar pelo menos meia hora com o seu filho e poder trabalhar atividades, realizar jogos, ou coisas que também estimulem o seu desenvolvimento. Tá? A escola para a gente, como a gente já ouviu aqui, é uma barreira muito grande. A gente lá não é uma instituição muito grande, a gente atende em média umas 56 crianças, acho que atualmente, e a escola tem sido para a gente uma barreira. A gente tem muitas crianças fora da escola que não estão estudando, e não por conta só de acessibilidade, por conta do professor, mas por conta desse estigma mesmo, de excluir aquele que não dá conta do que a gente acha que é padrão de normalidade, tá? Então a gente está sempre indo na escola, se oferecendo, entrando nas reuniões pedagógicas,
a fim de orientar esses professores quanto os recursos que a gente pode utilizar, dizer que a gente é uma equipe que está ali como facilitador, que a gente quer ajudar e estamos ali como suporte para dizer para o professor que ele também não está sozinho e que ele tem onde recorrer, tá? Então a gente vai nas classes, a gente vê como que está sendo essa estimulação, de acordo com cada grau de deficiência de cada criança que a gente está lá, tá? Como eu já disse, a adaptação do mobiliário, às vezes a cadeira não está legal, a carteira não está legal, a gente não tem recurso, porque é difícil mesmo conseguir o recurso rápido, e aquilo precisa ser dado um jeito, a gente vai lá, faz com caixa de leite, com jornal, do jeito que dá, para ficar confortável, para que ele consiga realizar as atividades como todos os outros, tá? Comunidade. A gente acha muito importante também que ele seja inserido nessas atividades, né? Não só no atendimento para casa para o atendimento. Então a gente sempre busca promover atividades com o intuito desse desenvolvimento cognitivo, afetivo, social. A gente faz confraternizações dentro da instituição, a gente faz passeios, a gente leva ao shopping, a gente ouve muito das mães, né? Quando as crianças vão para a cadeira de roda, que é difícil. Eu vou levar meu filho no shopping, vai ficar todo mundo olhando, para levar no banheiro é difícil, para se alimentar é difícil, então a gente reforça muito que isso seja realizado, a gente vai para a praça, a gente vai para o parque, então o atendimento ele não se baseia apenas dentro do setting, dentro da instituição, a gente também procura fazer bastante coisas externas para que eles consigam estar se integrando nesse ambiente, tá? Então essas atividades elas estimulam o movimento ativo e livre das crianças, tá? Trabalho no estado emocional, a gente sempre faz as atividades em grupo, com outras crianças, a criatividade, promovendo a socialização, já que na maioria das vezes eles tendem a se isolar, né? Então aqui eu trouxe uma foto, que é da Bela, que é a fundadora da instituição, que como a Carla, assim, tem uma força enorme e que diante de um problema tão grande, que a Larissa, a filha dela, ela nasceu com sequela de toxoplasmose congênita, ela não parou diante do problema dela, tá? E ela foi e lutou para que outras crianças também pudessem ter a oportunidade de atendimento, a oportunidade de assistência, e ela é um exemplo desse cuidado que a gente tem que ter, né? Com essa família, com essa pessoa que a gente está recebendo lá, para que eles consigam ter uma qualidade de vida. Então, acho que é isso. Obrigada.